Tem uma pergunta que chegou pelo Viber para o Fernando Silva. O Jorge Souza diz o seguinte, pergunta o Jorge Souza, Fernando Silva, só para entender, você e o Orlando Rolo jogam no mesmo time? A oposição entre vocês é maquiagem ou efetivamente vocês estão em campos diversos? Nós estamos sim no mesmo time. Nós jogamos para o Santos Futebol Clube. E várias das ideias que nós temos são as mesmas. Como divergimos, agora acabamos de divergir sobre um ponto importante. E divergimos sobre outros bem importantes. Logicamente que os projetos se assemelham bastante. Todos aqui são santistas e sabem o que o Santos precisa. A diferença entre nós é a capacidade e a experiência que cada um tem de colocar o que está no papel, o que está escrito que vai fazer, na realidade. Se já fez, se já tem case de sucesso, se já passou por lá, se já tem experiência. Essa é a diferença. E nós vamos fazer a diferença porque nós já estivemos lá. Nós estamos há 15 anos no mercado de futebol e 2 atuando especificamente no futebol. Daí essa confusão que às vezes as ideias são as mesmas e as propostas são muito parecidas. Pérez, a sua pergunta, por favor, ao Fernando Silva. Fernando, sabemos que a renda de jogos é essencial para o clube. O senhor tem divulgado uma promessa de que o sócio de carteirinha não pagará ingresso. Eu pergunto, qual a mágica? O senhor pretende aumentar a mensalidade da associação? Como é que o senhor vai enfrentar essa bilheteria zero? Não tem mágica nenhuma, pura matemática. O Santos hoje conta com 20 mil sócios adimplentes que pagam mensalidade. A média, no orçamento, que ontem o candidato Nabil e o candidato Modesto não tinham ciência, no orçamento está 3 milhões de receita com bilheteria. Isso é uma brincadeira. O que nós pretendemos fazer? Um programa de pontuação e bonificação, bem agressivo, né? Com isso, o sócio de carteirinha vai ter que ter pré-requisitos para virar sócio de carteirinha. Então, você levando facilmente o número de sócios adimplentes para 50 mil, que era o número que a gente tem, a diferença se faz em 30 mil vezes 200, você passa a arrecadar 60 milhões com o sócio. O nosso target, o nosso desafio para isso é converter de torcedores do Santos para sócios 5%. O case de sucesso é o Benfica, que conseguiu converter a sua torcida 6% sócio. Se a gente for com um target de 5%, nós temos 5 milhões e meio de torcedores, nós teremos mais do que 200 mil torcedores. Então, entrar agressivamente no mercado, redefinir e reconstruir o programa Sócio Rei e dar essa bonificação que, logicamente, será absorvida pela quantidade de sócios que a gente vai colocar dentro do programa. Fernando, a sua pergunta ao Nabil, por favor. Nabil, você que participou ativamente por 10 anos da luta contra o imperialismo imposto por Marcelo Teixeira, como você vê uma declaração do candidato Modesto Roma de achar uma brecha no estatuto, que a gente suou tanto para conseguir aprovar, para dar emprego para um amigo seu? Amigo do Modesto. Amigo do Modesto? É o amigo do Modesto, o Dagoberto, vai rasgar o estatuto para dar um emprego para o amigo direito do de Modesto. resposta. Claro. Você quer responder primeiro? Responde primeiro, Nabil, e depois a gente ouve o Modesto. É importante que ele ouça a sua resposta. Olha, eu só posso lamentar, Fernando. Acho que o Santos lutou muito para acabar com esse imperialismo, com esse feudo que existia no clube. Foi uma luta muito grande, todos nós estávamos lá, lutamos bastante para acabar com isso, fazer o Santos ultrapassar as barreiras do Brasil, de São Paulo, do mundo. E é lamentável você ver que foi chamado de volta uma pessoa que pertenceu àquele reinado, digamos assim, e fez tanto mal ao Santos Futebol Clube. Eu só posso lamentar, eu não tenho o que fazer. Aí a opinião do candidato, eu não posso fazer nada, só lamento. Você foi citado, tem até 1 minuto, por favor, Modesto Roma. Só para citar que não é usar brechas de estatuto para trazer amigos. É usar, sim, o estatuto feito por quem não conhece do Santos Futebol Clube
aonde não existia e não existe, embora permita ao presidente criar o cargo, um coordenador geral da administração do Santos, um centralizador da administração como profissional. Um profissional que trabalhou no Santos, sim, que trabalhou no Clube dos 13, sim, que trabalhou no Clube Atlético Paranaense, sim, que é um profissional de mercado reconhecido. Se o Fernando não reconhece e vai trazer inimigos dele para o clube, é uma decisão dele. Eu vou trazer uma pessoa que conheço e sei da capacidade administrativa. Obrigado. A pergunta do Nabil ao Orlando Rolo. Por favor, Nabil. Orlando, em cima de propostas, né? Já que você fez uma para mim de proposta, eu queria saber de você o seguinte: você fala em acabar com o comitê de gestão. Eu queria que você explicasse qual a razão, qual o motivo, mesmo porque o comitê de gestão hoje é o espelho do mundo para dentro do Brasil. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. E o que você quer fazer com a Vila Belmiro que eu ainda não consegui entender? Tentar responder rapidamente. Eu sempre fui contrário ao modelo de gestão esse proporcionado pelo comitê de gestão. Ele não é propício ao futebol, é muito burocrático, muito letárgico. As decisões do futebol têm que ser dinâmicas, rápidas, e não desse modelo que é muito lento. E sobre a Vila Belmiro eu quero ampliar e modernizar. Eu acredito que ampliando e modernizando a Vila Belmiro traremos ainda mais associados, espectadores para os jogos, pois também temos programas de incentivo para trazer essas pessoas para o nosso estádio. Acreditamos que com a ampliação e a modernização da Vila Belmiro, capacitaríamos o nosso clube numa média de 25 a 30 mil pessoas por jogos e daria um resultado excepcional, pois traríamos de volta o efeito alçapão. Rolo, a sua pergunta ao Modesto Roma, por favor. Candidato Modesto Roma, qual sua visão sobre a profissionalização da gestão do clube? O clube tem que ser dirigido por profissionais. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Não é possível se fazer um futebol profissional com dirigentes amadores. O conselho hoje de gestão engessa os profissionais que lá estão, até porque são profissionais que não têm a menor identificação com o clube. Reconheço que no tempo que o Luiz Álvaro levou o amigo dele, Fernando Silva, para ser o consultor de futebol, o Fernando sempre teve a identificação com o clube. Hoje, nós temos que ter profissionais, tanto no futebol quanto na administração, com identificação com o clube. Ora, o comitê de gestão tem que ser transformado num conselho de administração, e o próprio Fernando diz que esse era o objetivo primeiro do estatuto, mas que não foi cumprido no estatuto. O estatuto engessa com o comitê de gestão. Ora, nós queremos a profissionalização, uma profissionalização de fato, sem um comitê de gestão, mas com um conselho de administração que trace o planejamento estratégico do clube, que trace a fiscalização dos profissionais contratados, que podem ser dispensados sempre que for o necessário, e que o clube cumpra a sua missão de ser um clube moderno, com uma administração moderna, profissional, com uma governança corporativa, sim, que é feita com o conselho de administração. Obrigado, e não com o conselho de gestão. A sua pergunta ao candidato Nabil, por favor. Muito bem, candidato Nabil. Você disse, e eu concordo com você, que a base tem que ser valorizada, incentivada, tem que ser tratada sempre melhor. A administração, que o apoia e o indica, diminuiu no orçamento de 2015 o investimento na base de 17 milhões para 14 milhões. 2 milhões e 800 mil a menos. Poxa, por que diminuir aquilo que dá mais certo no Santos Futebol Clube? Pois não. Com relação ao apoio do atual candidato, do atual presidente, de eu ser situacionista, isso ficou uma pecha. Eu quero dizer o seguinte: a gente decidiu dar a base de sustentação ao atual presidente quando foi pedido o impeachment do ex-presidente. Nós estávamos preocupados em
tão somente com a instituição Santos Futebol Clube. O clube está acima de tudo e de todos. Então a nossa preocupação era não deixar o Santos à deriva, era dar essa sustentabilidade de 1 ano e meio a este presidente, ao presidente Odílio, que é uma pessoa idônea, e isso ninguém pode discutir. Com relação à base, eu acredito na base do Santos como a melhor do Brasil, como eu já falei aqui. A gente está sabendo, o presidente já falou isso, que deve estar saindo um contrato novo com um novo terreno, com 3 vezes maior a área do que a atual. Eu acho que os investimentos feitos na base vão vir daí, com esses novos contratos que serão feitos e realizados. É isso que o Santos tem que buscar: novas parcerias, novos contratos, novos estádios, uma reforma maior da Vila Belmiro, como mesmo disse o Rolo. Enfim, nós temos que buscar novos caminhos, nova oxigenação, trazer para o Santos novidades, um pessoal novo, trazer algo diferente. É isso que eu penso. Espero que não seja do PL. Eu tenho aqui 2 perguntas do Viber. Uma para o Modesto Roma, do Marco Silva. Ele pergunta: Modesto, Marcelo Teixeira é o seu guru? Não, Marcelo Teixeira é o meu apoiador. Como diz o Fernando Silva, apoio são sempre muito bem-vindos. Não se nega o apoio de ninguém. O Marcelo é uma pessoa que fez muito bem ao clube. Teve seus erros, não tenha dúvida que os teve. Teve seus acertos, e foram muitos. Por exemplo, eu falo do caso Robinho, que teve uma venda muito melhor do que a atual gestão do Luiz Álvaro mais Odílio Rodrigues, que funciona como Laor, se vocês perceberem. Luiz Álvaro mais Orlando Rolo também. O Santos vendeu o Neymar por 17,1 milhões de euros. O número é bem sugestivo. Mas mesmo assim, nós temos que comparar Robinho e Neymar. Neymar, o melhor do mundo, foi vendido por pelo menos o dobro do valor do Neymar. Pérez, o Felipe Couto manda pelo Viber a seguinte pergunta. Pérez, você diz que, se eleito presidente do Santos, vai ter todos os grupos políticos na sua gestão. Será uma colcha de retalhos? Não será um verdadeiro samba maluco? De forma alguma. Quando eu digo isso, e eu acho que todos os candidatos pensam como eu, o Santos hoje é um clube muito dividido, né? O Santos já teve muito mais paz no passado do que agora. Então, eu acredito que em janeiro não será tarefa para 2 braços, mas será tarefa para muitos braços. Então, o que tiver de melhor, eu quero, se eu eleito for, talvez até em dezembro, eu já me reúno com os 4 candidatos e vou conversar com cada um deles. Vamos colocar na sala, eu quero saber o que cada um tem de melhor, né? Todo mundo promete fazer um monte de coisa, é porque tem gente boa. E o santista bom, o santista que tem predicado, que tem qualidade, que pode ser útil ao clube, tem que ser aproveitado. Nós temos que parar com essa política, da velha política, né? Que é assim, eu e quem está comigo é meu amigo, quem está comigo é meu inimigo, né? Então a gente tem que unir o Santos, isso é importante. É uma tarefa difícil, mas que vale a pena tentar. Em janeiro estaremos reunindo, sim, os melhores nomes de cada candidatura.